Oi, eu vou apresentar hoje sobre o Rust, o estado do desenvolvimento de jogos em 2022. A principal fonte de informações é o site Are We Game Yet? E eu sou a Julia Naomi, eu sou Team Lead Programmer na Ubisoft, Tools Experience Designer na Ubisoft, e o meu Twitter e o meu GitHub são @naomijubi. Então, por que Rust? Rust é uma linguagem com muito potencial para desenvolvimento de jogos, porque ela é baixo nível e tem muita eficiência em memória, tal como C e C++. A grande diferença é que Rust tem muito mais segurança em memória. Então, o sistema de tipos, o Borrow Checker, garante muito mais segurança na hora de criar um programa com eficiência em memória. Por outro lado, o Rust tem um ecossistema para jogos bastante jovem, talvez até imaturo, mas muito completo. Todas as bibliotecas e muitas engines, elas existem e elas permitem um desenvolvimento de jogos para quase qualquer cenário. Além disso, tem muitas fontes de informação e fóruns de discussão de Rust, como o Discord e os subreddits Rust e Rust Game Dev. Então, como eu falei, a principal fonte de informação é o site Are We Game Yet? E a estrutura desse site é trazer em conjuntos de pasta todas as bibliotecas Rust sobre assuntos específicos. Então, tem biblioteca de matemática, renderização de texto, loaders de formatos 3D, ferramentas de mesh, CS, VR, shaders, física, tools, game engines, áudio, inputs, renderização 3D e 2D, inteligência artificial, redes, animação, tudo mais. Quando a gente clica em um desses, a gente vai para uma outra página. Por exemplo, ao clicar no ECS, a gente vai para uma página que traz todas as bibliotecas de ECS. Nesse caso, eu só consegui tirar a print das 5 primeiras, porque a que eu queria falar era a Bev, que é a primeira. Dá para ver qual é a versão que está essa biblioteca de ECS. Então, a Bev está na 0.8.1. Ela tem no total 250 mil downloads e os últimos downloads recentes são 72 mil. Além disso, traz a licença. No canto direito, dá para ver que tem a homepage, o Crates.io, que é onde fica a documentação e disponibilizado o link para a biblioteca em si do Rust, o GitHub e a referência de acesso direto para esse site. Então tem algumas outras bibliotecas de SI, dá para ver, por exemplo, aquela Dotrix ali, ela tem só 700 downloads e 30 downloads nos últimos tempos, ou 80 downloads, não consigo ver direito. Mas essa biblioteca, ela está ali descrita, assim como todas as outras de ECS, mas não necessariamente é recomendado utilizar ela. A vantagem desse site é que ela lhe permite explorar outras e ter as referências de quais são as principais. Além disso, esse site tem outras seções. Uma dessas seções é quais são os jogos que foram construídos em Rust. Então aqui pode ver que tem as seções de jogos de puzzle, racing, RPG, plataforma, os jogos que foram efetivamente release, então estão na Steam, estão no itch.io, são possíveis de fazer download, pagar, acessar e jogar. Tem jogos de mundo aberto, jogos de simulação, FPS, jogos de carta e tudo mais. Um caso interessante é o Valorant, é um jogo de mundo aberto em voxel, que é escrito em Rust. Eu vou falar um pouco mais sobre ele depois. A próxima seção que esse site traz são vídeos e tutoriais e informações sobre o desenvolvimento de jogos em Rust. E a última coisa que eu queria falar, que foi um anúncio feito recentemente, faz poucas semanas, que saiu o plugin para conectar Rust com a Unreal. Então essa é a segunda grande engine que recebe suporte para Rust. Esse plugin ainda não está estável, mas a outra engine que tem é a Godot. Então
essa é uma promessa grande para o futuro, poder desenvolver na Unreal com Rust. Quais são os problemas, os principais problemas do desenvolvimento de jogos em Rust no escopo geral? O principal problema hoje é que se tu quiser uma empresa que faz jogos e compila para consoles, tu não vai conseguir compilar para PlayStation 4 ou 5, e o motivo disso é que a ferramenta que a Sony disponibiliza para compilar os videogames para esses consoles, ela é restrita sobre NDA, que é Non-Disclosure Agreement, e ela é exclusivamente em C++. Isso dificulta bastante, porque toda vez que uma empresa quiser usar Rust, ela vai ter que assinar um NDA, ela não vai poder publicar todo o seu trabalho em Rust, e ainda vai ser responsável por fazer seus próprios bindings de Rust para C++, que é um trabalho que não necessariamente uma empresa vai querer fazer. Além disso, o Nintendo Switch ele até tem suporte para Rust, mas ele é um Tier 3. O que isso quer dizer? Que ele não é garantido que vai funcionar. Então ele builda, mas os testes não são rodados para o Nintendo Switch. E essa biblioteca e esse suporte para Nintendo Switch foi feito com engenharia reversa. Então não tem nenhum apoio da Nintendo em relação a isso. Para desenvolver com um Xbox, precisa utilizar DirectX e UWP. E para mobile, o suporte ainda é um pouco limitado. Assim. Já vi jogos em Rust para mobile, tanto Android quanto iOS, mas não é uma coisa garantida que vai dar muito certo. Então é uma coisa que tem que tomar bastante cuidado durante o desenvolvimento. Então, quem está usando o Rust para desenvolvimento de jogos? A principal referência em todos os casos é um estúdio de jogos chamado Embark Studios. Depois tem a Dims e a Mutate. Creio que seja principalmente no back-end. E é possível encontrar várias outras vagas para Rust em grandes estúdios. Tipo, tem uma vaga na Ubisoft de Montreal, tem uma vaga na Ubisoft de Paris, tem uma vaga na Activision, mas elas são bem raras e bem esparsas, são projetos mais específicos. E quais são os projetos âncoras que tem em Rust para desenvolvimento de jogos? O principal, que é o que eu já falei, é o Valorant. Depois tem um jogo que tu constrói estradas e vê os carros circulando, que é esse AB Street. Tem esse MK48, que é um jogo jogável pela internet. Se não me engano, ele é um jogo tipo um batalha naval, assim. E tem o BitGun, que é um jogo que pode fazer download na Steam. Então, o que é o Valorant? Tem um vídeo bem curtinho aqui, mas para mostrar um pouco como é o jogo mesmo. Ele é um jogo de voxel, então tipo Minecraft, que tem como objetivo mostrar o poder do Rust quando comparado a outras linguagens. Além disso, é um jogo para se divertir. Então, era só essa a ideia mesmo. Então, esse é o Valorant. Agora eu não consigo. E livros, recursos para ler e tal. Acho que a principal recomendação para desenvolvimento de jogos em Rust é esse livro da Pragmatic Programmer, Hands-on Rust. Ele é um livro que eu conheço várias pessoas que começaram a estudar Rust para desenvolvimento de jogos lerem. E eu encontrei na internet esse outro livro da PACT, Game Development with Rust e WebAssembly. Mas esse livro eu realmente não posso recomendar porque eu não li. E quais são as principais engines para desenvolvimento de jogos em Rust? A principal engine hoje é a Bev, que ela é uma sucessora espiritual de uma outra engine que surgiu no início, chamada Amethyst. Depois tem uma outra grande engine chamada Firefox. Elas têm diferenças claras entre uma e outra. A Bev ela é muito mais voltada em ECS, enquanto a Firefox é uma engine mais tradicional do ponto de vista de C++. E depois tem a MacroQuad,
que uma das principais diferenças dela é que ela tem um suporte de código assíncrono um pouco melhor do que as outras, o que faz com que os jogos dela para mobile em geral sejam um pouco melhores. As referências para tudo isso estão principalmente no site Are We Game Yet? Tem o gamedev.rust e o GitHub com todos os frameworks de desenvolvimento de Rust ali. Os links para o Discord e para o Discord Game Dev e Discord de Rust estão ali. E as principais pessoas que são as mantenedoras do Rust Game Dev estão ali embaixo nesse site. Próximo passo agora é um breve tutorial e eu vou apresentar um joguinho que eu comecei a escrever sobre Rust, em Rust, que é o jogo da cobrinha, e ele está virando um livro que vocês podem encontrar no meu GitHub, mas está em desenvolvimento ainda. Então agora eu vou apresentar esse jogo. Então, para o jogo que eu tenho como demonstração, eu vou falar de um projeto que eu comecei, que é o desenvolvimento de jogos online com Rust. Ele está em processo ainda. Ele é basicamente um jogo da cobrinha multiplayer. E tem um livro no GitHub Pages que a primeira parte do livro fala sobre conceitos básicos de arquitetura de jogos. A segunda fala sobre um multiplayer local do jogo da cobrinha, e a terceira implementa um multiplayer online do jogo da cobrinha. Indo para o código, está usando a Bivy, que é a Game Engine que utiliza o sistema de ECS, e aqui dá para ver exatamente como que o sistema de ECS registra sistemas e plugins. Tudo começa com um app, então se gera um app novo na main. Depois disso tem 3 estágios. O primeiro é adicionar recursos, que é o Insert Resources esse. Nesse caso a gente está adicionando uma janela. Aí tem o nome, o tamanho da janela e os outros componentes como default. Depois disso a gente pode adicionar plugins. Então nesse caso aqui a gente está adicionando default plugins, que adiciona todos os plugins necessários para um jogo. Então, desde texto, UI, cena, janela, tudo que precisa para fazer um jogo funcionar. Mas tem a outra versão dele, que é o Minimal Plugins, que ele tem só o core do sistema de ECS, de agendamento e da Game Engine. Ele não renderiza nada, ele é bom para coisas server-side. Então, é isso. Depois que a gente adiciona os plugins, que podem ser customizados, então se vocês querem fazer um plugin de vocês, basta criar um novo plugin e exportar como um plugin para a Bivy poder incorporar. Depois disso tem os sistemas do ECS, né? O primeiro sistema que a gente vai falar aqui é o sistema de câmera. Para adicionar um sistema, a assinatura do método tem que ser essa daqui. Então recebe comandos e faz um spawn de uma entidade. No caso, essa entidade aqui do ECS, ela já tem o seu componente, que é a câmera ortográfica 2D. Então a gente faz um spawn de bundle, que é um grupo de componentes já para uma certa entidade. Depois disso, a gente pode ver o sistema que faz o spawn da cobrinha. Isso basta clicar aqui no spawn system do grupo da cobrinha e dá para ver que a gente criou alguns componentes para isso. O primeiro componente aqui é a cabeça, que vai armazenar a direção. Então a gente faz um spawn de um bundle, que esse bundle aqui ele já vai ter a entidade e o sprite, contendo o sprite em si, que vai ser a cor da cabeça, e o transform, que tem a
posição, tamanho e tal. Uh, Depois disso a gente adiciona outros componentes específicos. Então eu quero adicionar a cabeça, porque a cobra precisa de uma cabeça. Depois a gente adiciona uma posição e o tamanho de cada quadradinho que a gente vai utilizar. O próximo passo é um sistema que spawna comida. A comida no jogo da cobrinha, ela spawna a cada X tempo. Então, esse tipo de sistema aqui é um pouco diferente. Em vez da gente só chamar um sistema, a gente tem que chamar um sistema que a gente pode definir o critério que ele vai ser executado. Então, a gente chama um system set e define um critério de execução. Nesse caso aqui, é executar a cada passo de um segundo. Então, é isso que esse sistema está fazendo. Depois a gente define qual sistema que vai ser executado. O mesmo está sendo utilizado para o sistema de movimento da cobrinha. A cada 0,15 segundos, a cobra vai se movimentar. Além disso, tem outro sistema também relacionado ao sistema de movimento da cobrinha, que é o sistema de input. Então, a gente tem que sempre esperar que o sistema de input execute antes do sistema de movimento. Isso quer dizer o que? Num ciclo normal de frames de update draw, vai ter o primeiro update, que vai receber os sistemas de input, para depois executar o sistema de movimentação. Mas lembrando que o sistema de movimentação acontece de qualquer jeito a cada 0,15 segundos. Então, num sistema de updates, vai verificar se o sistema de input já executou, e se ele já executou, ele pode executar o sistema de movimento. Por que não executar esses sistemas independentes? Porque isso diminui muito o tempo de resposta. Então é sempre melhor ter o sistema de input como um sistema que executa antes, para que a pessoa usuária tenha a chance de verificar os comandos. Então a gente executa primeiro o sistema de input, depois a gente executa os outros sistemas e por último a gente executa um sistema que vai configurar a grade da janela para os tamanhos que a gente quer. Esse sistema a gente utiliza com uma flag chamada stage, que vai definir que ele é um post update. Então, o que o post update faz? Executa depois de todo o update ter sido executado, ou seja, ele é o último sistema a ser executado. Nesse caso, é um sistema simples que translada a posição da cobrinha na grade para a posição no componente total, e ainda tem um outro sistema que executa junto, que é o sistema de scale. Então, escala a cobrinha, o ponto da cobrinha, para o tamanho de quadrado que a gente quer, respectivamente. Só para ter uma ideia de como isso parece, eu vou executar aqui e a gente pode dar uma jogada simples. Pode ver que a cobrinha está se movendo e as comidas vão aparecendo. Eu ainda não fiz o sistema de comer comidas, então é por isso que elas só aparecem e nunca desaparecem. E cada vez que eu clico, a cobrinha muda de direção. E não tem sistema de vitória ainda também. Então, vamos pro sistema de spawn de comida. O que spawn de comida faz? Ele cria um sprite de comida, uma entidade já com o componente sprite, e adiciona o componente comida para indicar que isso é uma comida, e posiciona isso em algum local da grade. Então é basicamente isso, e depois define o tamanho. Aqui é legal porque tem alguns testes. Então, como fazer testes com a Biv? Por exemplo, nesse caso um
um teste de propriedade que executa 1000 vezes. Então eu só crio essa chave de execução, crio um novo app, porque lembrando que tudo roda com um app, defino que esse app vai executar só o sistema que a gente criou, esse sistema de spawn de comida, e depois eu defino que vai rodar um update. Então, quando eu chamo app update, ele executa só um update. Quando a gente tem o default plugin executa o scheduler que coordena update e draw. Nesse caso, a gente não precisa de draw, a gente só quer o update. Executando esse sistema, a gente vai poder fazer uma query. O sistema de SCS se baseia em queries. Então, aqui eu quero fazer uma query que procura por posição de alguma coisa e comida. Então, todos os elementos que vão retornar aqui vão retornar a posição, e essa posição tem que ter o elemento comida. Depois eu só garanto que o x e y estão dentro do esperado para uma grade. Próximo sistema é o sistema de movimento. Vou começar então primeiro com o sistema de input, porque ele é mais simples. Então, para um sistema de input, a gente basicamente quer checar qual é, no recurso keyboard, qual é o input, qual é a chave, o key code que está sendo pressionado. E depois a gente vai pegar todos os componentes que tenham todas as entidades que tenham componente head. Nesse caso, a gente só tem uma entidade por enquanto, mas com essa entidade a gente itera sobre elas. A gente sabe que só tem um, então a gente pode só usar o next em vez de usar um for loop ou qualquer outro tipo de loop, e definir todos os elementos e definir a direção que a cabeça vai retornar com base no input que foi feito. Então, se o keyboard teve um input com o key code A, ela vai para a esquerda. Se foi S, vai para a direita, vai para baixo. Se foi W, vai para cima. Se foi D, vai para a direita. Se não, segue como está. A única regra que tem para o jogo da cobrinha é que tu não pode estar indo para cima e depois voltar para baixo. Então, tem essa verificação se a nova direção é diferente do oposto da direção atual. Se não for diferente, reseta a direção. E depois disso, a gente tem o sistema de movimento. Lembra que esse sistema de movimento executa a cada 0,15 segundos, e a cada 0,15 segundos vai atualizar a posição. Atualizando a posição, vai mudar o componente X ou Y da posição com base na direção que está salva na cabeça. Dá para ver aqui que essas queries são um pouco diferentes. Essa aqui, ela é uma query mutável, porque a gente está mudando o componente da cabeça, mas só tem um elemento. Nessa outra query aqui, ela tem dois elementos. Para fazer uma query com dois elementos, é importante sempre ter esse esquema de tuplas. E com essas tuplas a gente consegue iterar e pegar as duas posições. Aqui tem mais alguns testes fazendo aquele mesmo sistema. Testes de movimento. Mas um teste interessante aqui que eu queria mencionar é esse teste aqui, que verifica se a gente consegue mudar a direção da cobrinha com base num input de keyboard. Então, para esse input aqui que a gente criou, a gente define que foi pressionado o key code W, ou seja, ela deveria seguir indo para cima, e se adicionou esse input com um novo recurso. Quando a gente faz o update, vai verificar que a posição é a nova posição definida, ou seja, o Y subiu para 4,
inicialmente ele é 13.3 e depois ele verifica que a direção segue para cima. Se a gente verificar com uma outra etapa de movimento, agora adicionando um recurso que o keyboard pressionou D, aí a gente vai ver que agora a direção é para a direita e a nova posição é 4 e 4. Era basicamente isso que eu queria mostrar sobre os testes. Tá, depois a gente já sabe que esse sistema de movimento acontece depois do sistema de input e agora o sistema de translação. Então, a gente tem um sistema aqui simples que pega o tamanho da janela, no caso é a janela primária, e adapta a posição e o transform para equivalerem às condições da janela. Essa parte aqui eu recomendo, depois se vocês tiverem interesse em ver, entrar no projeto e dar uma lida, mas é basicamente uma correspondência de tamanhos de janela. E é basicamente isso que eu queria mostrar. Esse jogo ainda está em processo, mas espero que vocês tenham aprendido alguma coisa sobre como a Biv funciona. Tá, agora é corta e eu tenho um último slide que é relativamente recente que eu vou adicionar e apresentar aqui. Então eu vou começar depois do tutorial e aí eu vou falar o slide e agradecer de novo. Então voltando ao nosso tutorial, eu queria comentar uma última coisa, que é um projeto que saiu lá por maio, que é o Ultimax, é da Resolution Games, e é um jogo de VR com Rust como biblioteca de física, a redes e backend. O que esse jogo faz? Toda essa parte que entrega para o cliente é feita com Unity, mas toda a parte de cálculo de física, toda a parte de comunicação com os backends e tal, é feita com Rust. Eles têm alguns artigos publicados, então o primeiro artigo ali é sobre como funciona o FFI de Rust com Unity, e depois tem um outro que é o CTO falando por que eles escolheram Rust. Com isso eu queria agradecer, muito obrigada. Qualquer pergunta, questionamento, pode mandar pro meu Twitter ou pro meu GitHub. Muito obrigado.